Olá, leitores e leitoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, curte, comenta, compartilha, segue. Não importa qual redes sociais vocês estão me assistindo, mas se puderem usar todas as funcionalidades que estão aí disponíveis para vocês, eu vou ficar muito grata porque vocês vão me ajudar nesse comecinho, porque as redes vão entender que eu tô ativa, que eu tô postando e que vocês estão gostando e estão interagindo. Dados os recados, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. E nesse vídeo eu quero indicar para vocês uma série policial, é uma trilogia que eu já li tem um tempo, já mais de um ano, no mínimo, e só que é uma leitura muito boa, eu gostei bastante, porque eu gosto também dessa parte de suspense policial, e essa série de livros tem realmente muito suspense, a gente fica preso tentando entender o que está acontecendo, porque são umas coisas meio estranhas, né, para falar a verdade, não são crimes simples. Para quem gosta desse tipo, né, desse tema assim de livros, fica aqui a dica para vocês, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um. São 3 livros, como eu já falei, e eu confesso que eu cheguei neles sem querer, porque uma vez eu estava num shopping, numa feirinha, e tinha um dos livros, e me chamou a atenção, e ele era o terceiro, se eu não me engano. E quando eu cheguei em casa que eu fui pesquisar, e eu descobri que tinham mais 2. O primeiro, eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês, porque eu li no Kindle, mas os outros 2 eu tenho aqui em mãos, e esse, Marionete, é o segundo, é do Daniel Cole. E esse Fim de Jogo é o terceiro, e o primeiro, né, se chama Boneco de Pano. E o primeiro, como eu falei pra vocês, ali no Kindle, isso se chama Boneco de Pano, e esse já começa bem suspeito, assim, uma coisa bem chocante, porque acontece um assassinato em Londres, e quando, né, a polícia, lá, os investigadores chegam nesse local, é um corpo que realmente parece um boneco de pano, porque ele tá costurado com partes de 6 vítimas diferentes. Agora já deu pra perceber por causa das cores, perceber se é mulher, se é homem, então ali eles já viram que tinha alguma coisa errada. Depois de descoberto esse corpo, eles acabam recebendo, né, uma notícia de que o assassino enviou para o jornal uma lista com os nomes das futuras vítimas. E quem vai investigar esses crimes, esse crime na verdade, né, e os próximos, é um investigador chamado William Fox, e ele é um investigador com um passado meio suspeito, inclusive ele tá voltando ali, o pessoal fica meio, tipo, achando estranho ele ter voltado, porque aconteceram algumas coisas que vocês vão ter que ler para saber, e só que ele acaba sendo chamado novamente, e depois a gente vai ver que tem uma ligação ali, tem algumas coisas meio que entrelaçadas. No final é um livro de suspense, e com esse tema assim, policial, então a gente já sabe que o negócio ali fica bem interessante. O segundo é o Marionete, e nesse livro aqui a gente tem alguns personagens, vou voltar lá do primeiro, que é o Boneco de Pano. Essa história pode ser lida de forma independente. E aqui as vítimas, elas estão cometendo suicídio público, quando eles vão investigar, eles acabam chegando à conclusão de que essas pessoas estão sendo controladas. Então, por isso o nome é Marionete, porque eles já descobrem ali que tem alguma coisa errada e que essas pessoas não estão fazendo essas coisas porque elas querem, e sim porque alguém está mandando, está manipulando elas. E nesse livro aqui tem uma nova personagem, que é a Emily Baxter. Ela é uma detetive e ela que vai investigar tudo isso que está acontecendo. E quando ela se dá de conta, ela se vê ali no meio de uma rede de conspiração, incluindo, né, o FBI e a CIA. E como era de se esperar, aqui a gente tem muita reviravolta e também muito suspense. E a história explora o impacto psicológico dos crimes, tanto das vítimas quanto dos detetives ali e da polícia. E o terceiro é esse daqui, O Fim de Jogo. E claro que aqui a gente também vai ter muita suspense e algumas reviravoltas. Assim como no primeiro a gente tem um investigador, no segundo muda para outro investigador. Nesse terceiro voltam alguns personagens desses outros 2 livros. Nesse aqui a gente tem a detetive Emily Baxter de novo. Ela volta para, né, investigar os crimes desse livro. Só que ela está lidando com algumas questões psicológicas que ela ficou traumatizada por causa dos crimes do segundo livro. E ela vai precisar encarar nesse aqui um mistério que parece ser um pouco pessoal. E peças finais do quebra-cabeça vão acabar se encaixando aqui nessa história. Teremos dramas psicológicos dos personagens e uma tensão crescente equilibrando ação, emoção e investigação. E agora eu vou falar aqui para vocês uma comparação desses 3 livros sobre o estilo deles e a narrativa. Boneco de Pano é mais focado no suspense policial clássico, com um toque de personalidade no modus operandi do assassino. Marionete já é voltado mais para a conspiração de investigação internacional. A narrativa nesse último livro já é um pouco mais política. Fim de Jogo fecha essa trilogia com uma mistura equilibrada de ação, mistério e drama pessoal. Agora eu vou falar sobre a narrativa desses 3 livros. Boneco de Pano alterna entre ação e investigação, com muitos diálogos afiados e tensão crescente. Já a narrativa em Marionete, foco maior
em diálogos investigativos do que a ação física. Já em Fim de Jogo, a narrativa é mais emocional e introspectiva, mas ainda assim com diversas reviravoltas e cenas de impacto. Vamos chegando ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da indicação. Me conta aí se vocês já leram, se vocês já ouviram falar sobre, porque eu confesso para vocês que eu nunca vi nenhum vídeo falando sobre essa trilogia policial, e muitas pessoas gostam de suspense, eu também gosto de suspense, por mais que agora eu esteja na vibe mais fantasia. Gosto muito desse gênero, porque eu confesso que se a história é boa, eu fico presa ali do início ao fim. Não se esqueçam de seguir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Tenho TikTok, tenho Instagram, tenho YouTube. Por favor, me sigam em todas e se inscrevam no meu YouTube. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.